Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, subo aqui essa tribuna para discutir o projeto de decreto legislativo 43/2017, que trata da aprovação das contas do Estado do Rio de Janeiro do governador no exercício de 2015. Senhoras e senhores deputados, acho que esse é um tema que merece uma profunda análise dessa casa e dos senhores parlamentares. Nós estamos diante de um Estado que está quebrado, nós estamos diante de um Estado que perdeu as condições de prestar os mais básicos serviços à sua população, nós estamos diante de um Estado que não paga servidores, aposentados e pensionistas, nós estamos diante de um Estado e de um governo que não conseguiu pagar o 13º salário, e nós estamos numa situação, no nosso estado do Rio de Janeiro, que os serviços públicos se deterioram a cada dia. Que nós vivemos agora de arresto em arresto. Secretaria de Estado de Fazenda virou o Tribunal de Justiça ou o Supremo Tribunal Federal. Não existe mais capacidade de gestão e de administração nesse estado. E esse desgoverno que nós vivemos hoje tem origens muito claras, que precisam ser analisadas e precisam ser julgadas, aprovadas e rejeitadas. Toda essa situação, ela não foi formada da noite para o dia. Uma série de decisões equivocadas foram sendo tomadas ao longo dos anos, uma absoluta irresponsabilidade fiscal dominou a cena política do Rio de Janeiro durante muitos anos, e isso levou à situação que nós vivemos hoje. Uma questão de concessão de incentivos fiscais sem critérios, concessão de aumentos de despesas sem justificativas e uma total recusa de se buscar uma racionalidade fiscal e um equilíbrio financeiro. Essa é a resultante do momento que nós vivemos hoje. E nós temos que voltar ao ano de 2015, porque todo o caos que nós estamos vivendo em 2017 foi plantado em 2014 e principalmente em 2015. Aberto o ano de 2015, a crise já estava clara. Senhor presidente, temos que nos lembrar que o secretário de Estado de Fazenda, que assumiu no princípio de janeiro de 15, pediu demissão com menos de 20 dias no cargo, porque a área técnica da Fazenda do Estado já sabia do desastre das nossas contas. E o governador do Estado se recusou a enfrentar esse problema de frente, com franqueza e com vontade de resolver. Ele optou deliberadamente, em vez de enfrentar o problema, tomando as medidas duras, fazendo o ajuste e buscando imediatamente o equilíbrio das contas do Estado, ele resolveu pedalar, empurrar com a barriga, jogar para frente, tirando um coelho da cartola atrás do outro. E isso levou à situação de descalabro que nós vivemos hoje. Todas essas questões foram apontadas pelo relatório técnico do Tribunal de Contas do Estado. Uma sorte gigantesca de irregularidades e de crimes de responsabilidade que foram cometidos pelo senhor governador no ano de 2015 na gestão das contas públicas desse Estado. E nós temos que ter a consciência que foi um ato deliberado de não buscar o equilíbrio fiscal, de achar que o Estado não quebra nunca, que é um saco sem fundo, que originou essa situação que nós vivemos hoje. E é necessário que esse parlamento assuma a sua responsabilidade, apontando com clareza os desvios do governador de não enfrentar a crise e não buscar o equilíbrio fiscal. Eu vou me reportar a dois temas muito objetivos. O governador do Estado do Rio de Janeiro, entre os diversos medidas protelatórias de contabilidade criativa e de buscar empurrar o assunto com a barriga, conseguiu obter no Tribunal de Justiça a liberação de recursos dos depósitos recursais, judiciais e extrajudiciais. Monta da ordem de 7 bilhões de reais. Esse recurso entrou e postergou a crise por alguns meses. Mas esse era um recurso extraordinário, um empréstimo que terá que ser devolvido.
E o governo do Estado, para fechar as suas contas, contabilizou esses depósitos recursais como receita corrente líquida. Um absurdo o que foi feito, um escândalo de contabilidade criativa. Isso é absurdo sob qualquer manual e principalmente sob bom senso. A receita corrente líquida baliza todas as responsabilidades e obrigações de gastos mínimos exigidos pela Constituição Federal, pela Constituição do Estado e pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Ao contabilizar 7 bilhões de reais de receita extraordinária como uma receita permanente, todos esses números ficaram maquiados e as contas do Estado do Rio de Janeiro de 2015 efetivamente maculadas, senhoras e senhores deputados. E a partir daí o descalabro veio. A recusa do governador de enfrentar o problema e de buscar a responsabilidade fiscal é o que levou o Rio de Janeiro à crise que nós vivemos hoje. A sua irresponsabilidade e a sua inépcia e daqueles da autoridade fazendária que concordaram com essas apropriações indevidas de contabilidade criativa. Por isso, senhor presidente, nós aqui temos uma responsabilidade muito grande com os 17 milhões de cariocas e fluminenses que sofrem hoje com as decisões tomadas lá atrás. Nós só temos um caminho, o de rejeitar as contas do governador de 2015, pois elas não ficam de pé sob nenhum aspecto. O relatório dos técnicos do Tribunal de Contas é muito objetivo, mas mais objetivos são os fatos e o nosso bom senso. 7 bilhões de receitas extraordinárias, contabilizados como se fossem receitas permanentes e com isso, permitindo que o Estado, de maneira fictícia, alcançasse os limites prudenciais e exigidos na legislação, comprovam a má-fé dos gestores do Estado do Rio de Janeiro e exigem dessa Assembleia Legislativa que essas contas sejam categoricamente recusadas. Para concluir, se essas por favor, contas deputado, não forem recusadas, senhor presidente, os deputados estarão anuindo o descalabro dessa administração e todas as suas nefastas consequências sobre a população do Estado do Rio de Janeiro. Por isso, senhor presidente, o meu encaminhamento na votação será de reprovar as contas do governador por obrigação, por bom senso, por lógica, por defesa dos interesses da população do Rio de Janeiro e por não poder o Poder Legislativo fluminense compactuar com esse desmando, com esse desgoverno que quebrou o nosso Estado, que colocou o Rio de joelhos e que faz sofrer a tanta gente todos os dias. Era isso que eu tinha a dizer, senhor presidente. Meu voto será contrário à aprovação das contas do governo no ano de 2015.